densidade não tem capacidade de movimentar nada. Que todo professor, todo aluno de física, ele se transforma em um papagaio. Ele está ali repetindo as formulecas sem ter a capacidade intelectual de discernir o que acontece, sem que seja pelo cabresto dessas formuléculas imbecis. Você não pode mais falar em gravidade enquanto não der uma explicação à altura. A gravidade não existe, essa é a realidade sempre. O que você está fazendo aí, cara? Não tem vergonha na cara, não? Porque esses seres, como é que ele chamou? São sórdidos. Teu vozerio, barbona, e botar as suas pernas torneadas no aço. Olá a todos. Eu tinha dito que iria parar de responder terraplanista, mas esse corno, confesso que atende pelo apelido de Robertoba, anda falando muita merda ultimamente, bem mais do que de costume. Vamos então comentar parte dessa live em que o nosso ilustre Robercorno se aventurou a falar de hidrostática, e para surpresa de 0 pessoas, só falou bosta. Vamos dar uma olhada aí, do que ele está falando. Você quer aumentando a altura, que é a profundidade, você vai aumentar a pressão. Se você, por exemplo, utilizar álcool em vez de água aqui, por exemplo, com a mesma quantidade, a pressão vai ser menor no álcool, porque o álcool é menos denso. E a gravidade a gente precisa porque qualquer massa de ar sem a gravidade, ela não vai acelerar, né? Então tem que ter a aceleração da gravidade aqui. Se você, por exemplo, acelerar essa garrafa para cima, essa velocidade aqui vai aumentar, porque a pressão vai aumentar. Já ao contrário, se você soltar essa garrafa, mesmo furada assim, solta. Então aí, ó, PDGH, né? Pressão é igual a densidade vezes o G, que é uma aceleração. Devia ter botado um A em vez de um G, né? Ué? E o H seria a altura em que está o líquido. Vamos falar pela enésima vez que densidade não faz nada. Densidade não é verbo. Densidade não tem capacidade de movimentar nada. De fato, a densidade por si só não tem capacidade para movimentar nada. Densidade é apenas a quantidade de massa existente num determinado volume, e a grandeza física responsável por movimentar as coisas chama-se força. Só que a fórmula mostrada na tela se refere a uma pressão, ou seja, uma força distribuída por área. Trata-se da pressão hidrostática, que é calculada em função da profundidade, da aceleração G e da densidade da água. Sei que terraplanista não é muito chegado a cálculos e fórmulas matemáticas, mas essa relação entre pressão e densidade é algo muito fácil de se verificar. Basta medir e comparar as pressões exercidas por líquidos de diferentes densidades. Peça para o André Gaguinho fazer esse experimento utilizando um manômetro e me diga se não há uma relação direta entre o valor da pressão e a densidade do líquido. Esse seu sofisma só funciona com o gado terraplanista. E por fim, a densidade, que é também chamada de massa específica, é amplamente utilizada nas engenharias para calcular pesos, pressões e empuxos, que são inputs utilizados no dimensionamento estrutural de construções como barragens, reservatórios, silos, piscinas, muros de contenção, cortinas atirantadas, etc. Você entrou num estágio de negação profunda da realidade, a ponto de querer negar coisas que funcionam e são usadas há séculos. Tudo isso apenas para continuar sustentando uma narrativa sem pé e sem cabeça. Então, se a água está caindo por esse furo que foi feito na garrafa, ela está caindo porque ela tem algo que está empurrando ela para fora. Algo está empurrando ela para fora. Este algo que faz a água verter pelos orifícios é justamente a pressão hidrostática, causada pelo próprio peso da água. Você certamente vai dizer que quem empurra a água é a pressão do ar que entra pelo gargalo. Na verdade, tanto a pressão hidrostática quanto a pressão do ar, que entra pelo gargalo, atuam empurrando a água contra os furos. Só que essa mesma pressão atmosférica também faz uma ação oposta, tentando impedir a saída da água pelos furos. E como a pressão atmosférica na entrada do gargalo é praticamente a mesma pressão atmosférica nos furos de saída, um efeito se anula com o outro, e o que sobra é a pressão hidrostática, que é quem efetivamente provoca a expulsão da água pelo furo. Nice. Colocar essa aceleração acontece independente de qual seria a força que criou a aceleração. Essa aceleração acontece independente de qual seria a força que criou a aceleração. Ora, se determinada força cria uma aceleração, então essa aceleração depende dessa força. Só que na nossa explicação, que é a real, que é a natural... Que merda, hein? Sabia não? A aceleração é causada pela força inerente às moléculas DH2O que existem ali dentro. Força inerente às moléculas DH2O que existem ali dentro. E essa força, ela repercute no meio. Só se for no meio do seu rabo, que foi de onde você provavelmente tirou essa afirmação.
Mas será que essa tal força inerente às moléculas que você diz seria o mesmo que uma tal força inerente às massas? Se for, então eu tenho um nome para essa força, mas acho que você não vai gostar. E por que a aceleração causada por essa força tem sempre o mesmo valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado? Então, o que acontece se o Manhattan, se o Manhattan tapar essa garrafa, botar uma tampa, acabou a mijadeira ali, não mija mais água. Vai fazer um conta-gotas. Ou seja, é necessário a pressão atmosférica para haver a mijadeira da garrafa do Manhattan. E mijou, né? Foi bom. Foi ótimo. Sim, de fato você interrompe a mijadeira tampando a garrafa, como pode ser visto nessa experiência. No entanto, um pouco da água consegue sair antes de cessar o fluxo, o que faz toda a diferença para a explicação que virá a seguir. Como foi dito antes, a mesma pressão atmosférica que atua na boca do gargalo também atua nos furos, e ambos os efeitos se anulam. Mas ao tampar a garrafa, você interrompe a continuidade entre o ar da atmosfera e o ar contido na garrafa. De início, a pressão exercida pelo ar contido no interior da garrafa é igual à pressão atmosférica do lado de fora. Mas à medida em que a água começa a sair, o nível começa a descer, fazendo com que o ar confinado seja distribuído num espaço maior, reduzindo a sua pressão. Ou seja, a pressão do ar confinado se torna menor que a pressão atmosférica do lado de fora da garrafa. Daí a saída de água é finalmente interrompida quando se atinge um estado de equilíbrio, em que o valor da pressão do ar aprisionado na garrafa, somado com a pressão hidrostática da água, se iguala ao valor da pressão atmosférica do lado de fora da garrafa. Veja que tudo isso é perfeitamente explicado com hidrostática básica, que se aprende no ensino médio, utilizando vetores, fórmulas e exemplos numéricos, que podem ser confirmados experimentalmente em laboratórios escolares. Mas na física freestyle, revisionada pelo Sr. Robertoba, não existe nada disso. É só falatório sem nenhuma objetividade. Corno. Então, aprenda, Manhattan. Você é novo ainda, você tem condição de aprender. O próximo ratinho que vai haver em experimentos vai ser nomeado de Doutor Manhattan, porque você fez por merecer essa homenagem. Então, essa formulinha aí que você está explicando ela, feito um papagaio, porque todo o professor, todo o aluno de física, ele se transforma um papagaio, um belo de um papagaio. Então, o papagaio Manhattan, é uma cruza, né, de papagaio com rato, ele está ali repetindo as formulecas sem ter a capacidade intelectual, que nem o outro lá, que não tinha capacidade intelectual, nenhum de vocês tem. Muito menos aquele outro lá. Não tem a capacidade intelectual de discernir o que acontece sem que seja pelo cabresto dessas formuléculas imbecis. Então é isso que acontece com o Dr. Manhattan. É um aluno que decora bem e está ali passando a decoreba como se isso fosse conhecimento. Não, isso é ignorância, Manhattan. Você está dando uma amostra de ignorância, tá? Porque acreditar na gravidade que já foi liquidada aqui nos experimentos do Bruno, nos experimentos do Bruno, nos experimentos do André. Acabou, por que tu tá falando ainda em gravidade, cara? Você já acabou. Se tu quiser falar em gravidade, tu primeiro tem que abrir essa tua boca para explicar o que aconteceu com a movimentação dos tubos fechados dentro do líquido também. Então isso é um negócio muito complicado, cara, entendeu? Entendi. Onde não havia alteração de volume. Bastava estar quente, subia, frio, descia. Quente, subia, frio, descia. Você não pode mais falar em gravidade enquanto não der uma explicação à altura que possa refugar essa realidade. Porque a realidade hoje é essa. A gravidade não existe. Essa é a realidade sempre. Sempre foi, sempre será. Vocês que colocaram, que tu faz parte da panela aí, da panela da academia, colocam por goela abaixo das pessoas, que é o que tu já está treinando. Tu está treinando em fazer exatamente isso, Manhattan. De colocar na cabeça dos seus futuros alunos essa bobajada aí. Bobajada, asneira. Então, Manhattan, você vai tirar um diploma de um asno com mérito. Será um asno com mérito. Parabéns pra ti. Se tu não sair dessa bobagem enquanto é tempo. Aprenda com quem sabe. Aprenda com quem sabe. Aprenda com quem sabe.
Aprenda com quem faz experimentos na pia, com o rejunte da cor que tu não gostou. Só que é engraçado que você fica bem quietinho quando os outros ficavam fazendo, desmerecendo a porcaria, né? A porcaria do rejunte, não é da cor que tu gosta. A panela tem que ser tramontina, novinha, de folha. Cala a boca, viado! Então você está perdendo a sua honra, você entendeu, Manhattan? Você está perdendo a sua honra. E quando você vem botar essa formuléculazinha aqui, formulinha, e você ainda não explicou por que que o tubo de água sobe quente e desce frio? Ok, já chega dessa merda. Vamos então à explicação do esperijumento do tubo. A explicação é relativamente simples. Num primeiro momento, a água, o tubo e o seu conteúdo possuem praticamente a mesma temperatura. Neste caso, temos apenas duas forças agindo sobre o tubo, o seu próprio peso e o empuxo. A força-peso é um vetor que aponta para baixo, enquanto que a força de empuxo é um vetor que aponta para cima. Em outras palavras, o peso empurra o objeto para baixo, enquanto o empuxo empurra para cima. Aplicando a segunda lei de Newton, somamos vetorialmente essas duas forças e obtemos uma força resultante. Se a força de empuxo for maior que a força-peso, a força resultante aponta para cima. Mas se a força-peso for maior que a força de empuxo, a força resultante aponta para baixo. Força resultante para cima faz o objeto acelerar para cima. Força resultante para baixo faz o objeto acelerar para baixo. Simples, não? E aqui abro um parênteses para dizer que a força-peso é basicamente o produto da massa pela aceleração g. Os terraplanistas negam a existência da gravidade e usam o próprio negacionismo como um espantalho, pois para esse tipo de discussão definitivamente não importa se essa aceleração g é causada por uma atração entre massas ou pela deformação do espaço-tempo. Para essa discussão, o que importa é que existe de fato esta aceleração para baixo, cujo o valor é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E isso pode ser facilmente mensurado. Aqui não importa o que causa a aceleração g, o que importa é que a aceleração g é real. Se não é possível negar nem a massa e nem a aceleração g, então não faz sentido negar a existência da força-peso, que é por definição o produto dessas duas grandezas físicas, e que inclusive é mensurável utilizando um instrumento bastante simples, chamado dinamômetro. Situação similar acontece com a força de empuxo, que é tão somente o resultado da pressão que o fluido exerce sobre todas as faces de um corpo imerso neste fluido. Ao mergulharmos um objeto na água, a água exerce pressão sobre todas as faces do objeto. Se calcularmos a força resultante dessas pressões e somarmos vetorialmente todas essas forças, chegaremos a uma força total que aponta para cima e que não coincidentemente tem o mesmo valor numérico que o peso do volume de água que foi deslocado ao mergulhar o objeto. Essa força é chamada de empuxo. Tudo isso é dedutível matematicamente e verificável experimentalmente. Negar a existência dessa força é literalmente negar a realidade. E é isso o que os terraplanistas fazem na maior cara de pau. Vocês, terraplanistas, são apenas um bando de malucos negando cada vez mais a realidade para continuar sustentando uma narrativa baseada numa crença. Voltando à experiência, numa segunda etapa, coloca-se um objeto aquecido na água em temperatura ambiente, e então o objeto aquecido começa a transferir calor para a água em seu entorno. Cria-se, portanto, uma diferença de temperatura entre a água na região mais próxima do objeto aquecido e a água nas regiões mais afastadas. E daí essa diferença de temperatura na água provoca as chamadas correntes de convecção. Esse deslocamento da água deslizando ao longo da superfície do objeto faz surgir uma terceira força, o arrasto viscoso. Então, essa terceira força agindo sobre o tubo se soma vetorialmente com as outras duas mencionadas anteriormente. Temos, portanto, três forças agindo sobre o objeto. A força peso, que é um vetor apontando para baixo, a força de empuxo, que é um vetor apontando para cima, e a força de arrasto viscoso gerada pelas correntes de convecção, cujo o vetor pode apontar tanto para cima quanto para baixo, dependendo do sentido da corrente. Se o objeto tiver uma temperatura maior que a temperatura inicial da água, ele aquecerá a água ao seu redor e produzirá correntes de convecção nesse mesmo sentido mostrado na tela, introduzindo uma força de arrasto para cima.
Se o objeto tiver uma temperatura menor que a temperatura inicial da água, ele resfriará a água ao seu redor e produzirá correntes de convecção no sentido oposto ao que foi apresentado anteriormente, introduzindo uma força de arrasto para baixo. Vamos então considerar o caso do objeto aquecido, gerando uma força de arrasto para cima. Pela segunda lei de Newton, essa força se soma vetorialmente com o peso e o empuxo, surgindo uma nova força resultante. Vale lembrar que, inicialmente, quando as temperaturas eram uniformes, tínhamos apenas duas forças agindo sobre o tubo, e como o peso era maior que o empuxo, a força resultante apontava para baixo. Agora, com o tubo aquecido gerando uma diferença de temperaturas, temos a ação de três forças. O peso continua sendo maior que o empuxo, mas o empuxo ganhou um reforço para o seu time. Assim como o empuxo, a força de arrasto também aponta para cima. Então, se a soma dessas duas forças for maior que a força-peso, a força resultante também apontará para cima, fazendo o objeto subir. E aí está a explicação. Utilizando conceitos da mecânica básica, como vetores e segunda lei de Newton, além de conceitos da mecânica dos fluidos e da termodinâmica. Tudo baseado em conhecimento consolidado que pode ser sustentado matematicamente e verificado experimentalmente. Infelizmente, os terraplanistas possuem um grave déficit de cognição que não lhes permite processar mais de uma informação ao mesmo tempo e, portanto, não conseguem entender como é possível um corpo estar submetido à ação simultânea de mais de uma força. Para eles, se um objeto flutua na água, é porque a gravidade não existe. Se o objeto afunda, é porque o empuxo não existe. Se o objeto inicialmente afunda, mas flutua ao ser aquecido, então esta seria a prova cabal de que a temperatura seria a grandeza que rege o movimento dos corpos. Na lógica terraplanista, numa disputa de cabo de guerra, o lado vencedor estaria puxando a corda sozinho. O que você tá fazendo aí, cara? Não tem vergonha na cara, não? Dá piti de puta? Vai dar piti de puta pra puta que te pariu. Não tem, né? Tá sendo bem treinadinho, né? Então é isso. A pressão que está havendo maior embaixo, ela depende da pressão do ar, cara. Depende da pressão do ar, cara. Da pressão do ar, cara. Parece que faltou pressão do ar aqui e por isso ele deu essa afinada de voz. Tampa a porcaria da tua garrafa. Acabou a mijadeira, Manhattan. Acabou a mijadeira. Como é que fica? A gravidade para de funcionar. Se não tiver pressão atmosférica, para de funcionar a gravidade. E aí, Manhattan? Continua teu circo aí. Ok, e este circo do Robertoba se encerra por aqui. Mas se a audiência do vídeo for boa, eu faço a segunda parte comentando a ignorância do Sr. Roberto Skur sobre o conceito de pressão. Esse arrombado acha que um mergulhador suportar 10 toneladas por metro quadrado de pressão equivale a empilhar 10 fuscas nas suas costas. Quer dizer que tem 10 toneladas em cima do mergulhador que vai a 10 metros de profundidade. São 10 toneladas. Claro. 10 toneladas são 10 carros porte pequeno, um em cima do outro, em cima do mergulhador. É isso mesmo? Continha boa essa. Como você é burro, cara, que loucura. Você é mais burro ainda do que parece. Ai, vai se fuder. Só não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo porque deu trabalho. Até mais, pessoal. E não deixar o like e não se inscrever é corno.